Olá, meus amados irmãos, uma boa noite. Hoje, dia 2 de abril de 2020, quinta-feira, estamos aqui com o nosso culto de intercessão e de oração. Nós temos alguns alvos para que oremos hoje, nesse nosso culto de quinta-feira. Mas antes eu gostaria que nós meditássemos nas Escrituras. E é inevitável pregar na igreja aqui e não mencionar toda a crise que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Em um mês, em pouco mais de um mês, toda a nossa sociedade brasileira, goiana e goianiense mudou. A nossa rotina mudou, a nossa perspectiva ante o nosso trabalho, os nossos negócios, tudo mudou. Até a forma de nós cultuarmos a Deus mudou. E agora, o que fazer dessa mudança, com essa mudança abrupta? Uma mudança tão ruim, que nos pegou de surpresa. O que eu acho mais interessante é que nada pega Deus de surpresa. Nada. Também pudera o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabia que tudo isso iria acontecer. A questão é como nós vamos lidar com todas essas coisas. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite, de quinta-feira, é a mensagem contida no livro de 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. O tema da minha mensagem hoje é permanecendo na fé. Esse é o nosso grande desafio nos dias tão incertos como esses de hoje. Permanecer na fé. Eu não estou te vendo, mas você pode me ver. Eu sei que esse programa, eu sei que esse culto vai chegar até você. Eu tenho certeza disso. Eu estou gravando aqui no dia 1º de abril e já disse para você que hoje é dia 2. Porque eu já sei que esse programa vai ser vinculado amanhã nas nossas redes sociais. Isso é fé. O problema é que a gente separa aquilo que é comum, aquilo que é terreno, daquilo que é espiritual. Vamos mergulhar nesse texto enquanto eu falava, você abria no texto. Assim diz aqui na minha versão. O apóstolo Pedro dizendo: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor de vocês, como leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um pouco período de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá em firmes alicerces. Esse texto é um texto muito preciso para o momento que nós estamos vivendo. E quem escreveu ele foi o apóstolo Pedro, o presidente da igreja em Jerusalém.
vamos fazer uma pequena viagem sobre a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve sempre que ter uma vida de fé. O apóstolo Pedro sempre foi pescador. E quando ele teve um encontro com Jesus ali em Lucas capítulo 5, ele não tinha pescado nada naquela noite. Ele era um expert, ele era um empresário da pesca. Naquela noite ele não havia pescado nada, já era de manhã, quando ele teve um encontro com um nazareno, um carpinteiro que nada sabia de mar, que nada sabia de pesca. E ali em Lucas 5, aquele encontro de Pedro com o seu Senhor, com um nazareno, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquele encontro mudou a vida de Pedro. E ali naquele dia, Pedro, sob a palavra de Jesus Cristo, lançou de novo as redes ao mar e fez a maior pescaria de sua vida. Ele creu pela fé. O apóstolo Pedro creu e houve a maior pescaria de sua vida. E depois Jesus disse: Pedro, vem e me segue. E tantos outros versículos na Bíblia, tantas outras histórias em que Cristo e Pedro são personagens. Eu poderia falar da vez que Pedro tinha que pagar um imposto e que Jesus disse: vai até o mar e na boca do peixe e pegue 2 moedas, paga o teu imposto e o meu. Ele também teve que usar da fé. Eu poderia dizer que a sogra de Pedro estava acamada com febre e que Jesus a curou. Eu poderia dizer que Pedro era extremamente cheio de expectativas, um cara cheio de força, de vigor, que gastava todas as suas energias naquilo que ele achava que era o certo. E tem que ter fé para isso. Eu poderia dizer também que Pedro, uma certa vez, Jesus perguntou para ele, para os outros discípulos também, o que esse povo diz que eu sou? Os discípulos respondem: há uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é Elias. Mas e vocês, meus discípulos? Quem vocês acham que eu sou? Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem disseste, Pedro, porque não foi por ti que disseste essas coisas, mas foi pelo Espírito Santo. Eu poderia falar de várias histórias que Pedro teve com Jesus. Várias histórias que demonstravam efetivamente a fé que ele tinha. Mas teve uma vez, em Lucas capítulo 22, que Pedro resvalou na fé. Teve uma vez que Pedro resvalou na fé. E eu não sou melhor do que ele. Eu também posso resvalar na fé. Se você for ler o capítulo 22, a partir do versículo 31, Lucas 22, 31. Olha o que diz o texto. Disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, moer como trigo, passar peneira, peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, Jesus dizendo, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte.
Jesus diz no versículo 34 de Lucas 22, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues conhecer. Esse dia é quando Jesus, é a quinta-feira, de quinta para sexta-feira, antes da prisão de Jesus, quando Jesus seria negado por Pedro na madrugada de sexta-feira, antes do martírio de Jesus. É engraçado que durante 3 anos e meio que Pedro andou com Jesus, desde Lucas capítulo 5, onde houve uma pesca maravilhosa, até Lucas 22, esse hiato, o que Jesus disse é que Pedro ainda não era convertido. Olha que doideira. Mas eu roguei por ti, no versículo 32, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, Pedro, converta os teus irmãos também. Agora a gente volta para 1 de Pedro, capítulo 5, que foi o que a gente leu no início. Pedro tinha total embasamento para falar de fé e para falar sobre resistir a Satanás permanecendo na fé. Porque ele viveu isso na pele. Pedro viveu isso, porque Jesus intercedeu por ele. Jesus não permitiu com que Pedro fosse peneirado por Satanás. Satanás quer peneirar a nossa fé nesses dias. Satanás quer acabar com a nossa fé nesses dias. E o conselho de Pedro para que nós nos humilhemos diante da poderosa mão do Senhor, o conselho de Pedro para que nós lancemos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, o conselho de Pedro para que nós sejamos sábios, vigilantes, sensatos, é um conselho que ele viveu. Porque logo depois de Lucas capítulo 22, Pedro nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós já negamos ao Senhor? Esse período de coronavírus é um grande teste para a minha fé. Onde está a minha fé? Eu sou um profissional liberal. Eu sou só um pastor auxiliar aqui nessa congregação local. Eu sou um profissional liberal, eu sou um advogado e eu vivo de Cristo através dos trabalhos de honorários que o Senhor Jesus me dá. E agora? Talvez o seu problema é mais sério do que o meu. Talvez você seja um autônomo. A economia está parada praticamente. Tudo por causa de um vírus chinês. Esse é o grande teste que Deus coloca no meu coração para saber qual é o calibre da nossa fé. Qual é o calibre, qual que é a extensão de nossa fé. Porque foi no grande teste de Pedro para saber se ele realmente tinha fé. Foi quando 3 pessoas perguntaram para ele se ele conhecia Jesus. Depois de tudo aquilo que Pedro viveu, sua sogra foi curada. Ele viu milagres, ele andou sobre as águas depois que Jesus o autorizou. Ele teve uma pesca maravilhosa. Depois de 3 anos e meio vivendo milagre após milagre, dia após dia ao lado do Senhor Jesus, ele resvalou na fé. É normal. E ele negou a Jesus 3 vezes. E por isso que o conselho dele na sua primeira carta é o conselho valioso. Vamos voltar para a carta. Sendo assim, a partir do versículo 6, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Esse é o momento de nós nos humilharmos. Esse é o momento de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Esse é o momento de nós, em nossas casas, aí onde você está agora,
pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelos pecados do seu cônjuge, dos seus filhos, pedindo perdão pelos pecados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lançar é simplesmente jogar. Jogar. Lança sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu estou dizendo que é fácil? Não, não é fácil. Está longe de ser. Eu sou pai de família. Às vezes vocês podem até pensar assim, nossa, parece que pastores vivem num mundo paralelo, né? Parece que eles não descem para a realidade. Não, os pastores dessa congregação, dessa igreja local, Fé e Família. Todos nós somos profissionais liberais e a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Mas nós cremos pela fé que o Senhor está cuidando de nós. Porque Ele tem cuidado de vós. É o que diz o texto. Versículo 8. Sedes sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Esse versículo 8 é um versículo meio diferente, né? O apóstolo Pedro faz a comparação de Satanás com um leão. E até aqui, todos os leões que a gente viu, foi o leão da tribo de Judá. Né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas Pedro compara Jesus a um leão, a um inimigo, que quer nos devorar. Eu pergunto a vocês, já viu algum leão devorando alguém aqui? Você já foi devorado por algum leão? A não ser que você vá para o zoológico de Goiânia, na jaula dele, ou que você vá para uma savana na África, ninguém nunca viu alguém sendo devorado por um leão. Então por que Pedro está dizendo isso? John Piper, um pastor calvinista pentecostal dos Estados Unidos, ele diz assim, ó, Satanás come fé no café da manhã. Satanás come fé no café da manhã. E ele usa esse texto para embasar a revelação dele. O que Satanás faz conosco é devorar a nossa fé. E se você for ler em Lucas 22, Jesus diz que Satanás queria peneirar a fé de Pedro. Mas Jesus rogou por ele para que a fé de Pedro não desfalecesse. Deixa eu dizer algo para você nessa noite de quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. O que Satanás quer fazer com você é devorar a sua fé. Ele quer comer a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sede vigilantes e sensatos, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor como leão rugindo a quem possa devorar, tramando, procurando a quem possa devorar. Não deixe que Satanás devore a sua fé. Não deixe que Satanás come a sua fé no café da manhã. E qual que é a receita, João Prudêncio? Versículo 9. A receita que Jesus deu para Pedro, em Lucas 22, a partir do versículo 31, Pedro nos dá a receita na sua carta. Resisti a Satanás, permanecendo firmes na fé. Permaneça firme na fé, porque é assim que a gente resiste a Satanás. A gente não resiste a Satanás com gritos, a gente não resiste a Satanás com choro, a gente não resiste a Satanás com nada dessas coisas. Nós resistimos a Satanás com fé, porque Ele tem cuidado de nós.
conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Os mesmos sofrimentos. O Covid-19 não invadiu apenas o Brasil, mas mais de 160 países ao redor do globo. 160 países. Existem irmãos nesses 160 países. Existem irmãos e irmãs ali que precisam também continuar crendo. Eles estão passando pelas mesmas situações que nós, pelos mesmos sofrimentos. Eu tenho um casal de amigos, o Adriano e a Irley, que estão em Andorra. Eles pegaram o Covid-19. Estão lá, passando pelas mesmas provações. A economia desgastada, pelas mesmas coisas. E Deus tem cuidado deles. E Deus tem cuidado de nós. E Deus tem cuidado da Europa, da América Central, da América do Sul, da América do Norte. E aí Pedro termina essa sua reflexão no versículo 10 de 1 Pedro capítulo 5. Ele diz: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo. Sofreremos durante pouco tempo, é o que diz a carta. Vos restaurará, vos confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Esse Covid-19 não veio para nos matar. A maior parte da igreja do Senhor vai permanecer viva, embora ele tenha feito muitas vítimas ao redor do globo, entre crentes e descrentes. Mas a maioria da igreja não vai ser dizimada por esse vírus. E depois que Deus nos restaurar, depois que Ele nos conceder forças, e depois que Ele nos preparar, Ele vai nos estabelecer em firmes alicerces. Nós precisamos ficar mais fortes depois disso. Nós precisamos melhorar, nós precisamos sair desse tempo, desse desgaste social, desse desgaste sanitário, desse desgaste econômico, melhores do que nós estávamos antes. Melhores enquanto família, melhores enquanto pais, cônjuges, melhores enquanto filhos, melhores enquanto obreiros da casa do Senhor. Nós precisamos sair melhores. Essa semana a Carol me disse, a minha esposa, estou com tanta saudade de cultuar a Deus presencialmente lá na igreja. A Carol agora está valorizando os cultos presenciais. Não que ela não valorizasse antes, mas ela agora está sentindo saudade. E eu tenho certeza que você tem o mesmo sentimento, meu e da minha esposa. Ele nos estabelecerá em firmes alicerces. Versículo 11. A Ele, portanto, seja todo o domínio para todo sempre. Amém. Ele termina com a doxologia do versículo 11. A Deus, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Que Deus possa manter a sua fé. Que Deus possa te guardar aí onde você está. Não perca a sua fé. Não aproveite esse momento de crise para você pecar. Não aproveite esse momento de crise para que você tenha problemas no seu casamento. Não faça isso. Aproveite esse momento para buscar ainda mais o Senhor. Aproveite esse momento para jejuar, para orar, para buscar a face do Senhor. Agora nós vamos orar por alguns pedidos de oração. Eu tenho apenas 3 pedidos para hoje. Eu quero que nós oremos, em primeiro lugar, pelos chefes do Executivo Municipal
estadual e federal. Pelo Iris Rezende em Goiânia, pelo Ronaldo Caiado em Goiás, e pelo Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, em relação à União. Feche os seus olhos onde você está e vamos interceder pelas nossas autoridades. Apesar das discordâncias políticas, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, que toda autoridade foi constituída por Deus. Feche os seus olhos agora. Deus, te pedimos sobre a vida desses homens, Senhor. Não está sendo fácil, meu Pai, travar essa batalha com o inimigo invisível. Senhor Jesus, que o Senhor possa dar tranquilidade para o prefeito Iris Rezende de Goiânia, para o Ronaldo Ramos Caiado, governador do estado de Goiás, e para o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República. Senhor Jesus, oramos por eles. A campanha política já acabou. Agora eles precisam trabalhar em prol da nossa sociedade, em prol do bem-estar social, da pacificação social. Senhor, oramos pelos nossos governantes, pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas, pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa nos amadurecer enquanto nação, enquanto Estado e enquanto cidade. Vamos sair melhores disso. Abençoe o nosso país, Senhor. Oramos para que o Senhor possa nos guardar. Em nome de Jesus. Abençoe a vida deles. Senhor, abençoe os hospitais. Abençoe a nossa economia, Senhor, que começa a dar sinais de recuo. Nós estávamos começando a nos recuperar desde o final de 2019 e acontece essa onda de pandemia. Deus, recupere a nossa economia, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar, meu segundo pedido de oração é pela nossa igreja local, pelos nossos pastores, pastor Luiz, pastora Luciene, pelos demais pastores auxiliares, pelos nossos obreiros. Feche seus olhos e vamos orar pela nossa igreja, Fé e Família. Senhor Jesus, eu te peço agora, nesse momento, pela nossa igreja. Graças a Deus pela internet, graças a Deus pelo irmão Fábio, que está fazendo a transmissão e a gravação desse culto de quinta-feira, 2 de abril. Mas, Senhor, o ideal seria que essas cadeiras estivessem lotadas, o ideal seria que nós estivéssemos todos presentes aqui. Senhor, que essa situação passe, que nós possamos voltar à congregação local para te cultuar aqui, todos juntos. Que nós saibamos valorizar esse tempo aqui, Senhor, nos cultos de quinta-feira, nos cultos de domingo, nas reuniões de liderança, Senhor. Que nós saiamos melhores, Senhor. Deus, o povo de Israel sempre teve problema com idolatria. O povo de Israel sempre teve problema com ídolos, Astarote, Balaíns, Baal. Mas depois que o Senhor os levou para 70 anos na Babilônia, eles nunca mais fizeram postes ídolos. Eles aprenderam com a lição, Senhor. Deus, nós aprendemos com a lição. Vamos valorizar ainda mais, depois do Covid-19, depois do coronavírus, vamos valorizar ainda mais o culto presencial. Vamos valorizar ainda mais os nossos pastores. Abençoe o pastor Luiz e a pastora Luciene, onde quer que eles estejam. Cuida deles, Senhor. Cuida de todas as famílias dos pastores. Em nome de Jesus, meu Deus. Cuide, Senhor Jesus, da nossa igreja. Cuide das finanças de nossa igreja. Cuide, Senhor Jesus, desse prédio. A igreja não é esse prédio, mas que o Senhor possa cuidar de cada detalhe para que nós possamos cultuar o Senhor de uma maneira mais agradável aqui neste lugar. Amém. O terceiro e último pedido de oração que eu quero fazer é por nós, membros,
pelas nossas finanças, né? Porque o Covid-19 está praticamente neutralizado, a tendência é que a curva diminua agora no mês de abril, mas eu fico pensando na nossa economia. Vamos pensar, eu vou fazer 4 pedidos de oração e no quarto a gente vai orar pela nossa saúde. E não só 3, né? Vou fazer 4 pedidos. Mas o terceiro é por nossa economia, sabe? O terceiro pedido de oração é para os nossos trabalhos, quem é profissional liberal, quem é autônomo da nossa igreja, quem é empresário, quem é empregado. Vamos orar para que as consequências desse coronavírus sejam as mínimas possíveis para os nossos membros na nossa igreja. Amém? Se puder, levante suas mãos aí onde você está na sua casa e vamos orar. Deus, nós clamamos pela nossa vida financeira, nós clamamos pela economia do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Há profissionais liberais na nossa igreja Fé e Família, há autônomos, há empresários, empregados, quem sabe até empregados que foram demitidos, quem sabe até empresários que tiveram que demitir. Reverta essa situação em bênção, Senhor. O Senhor é especialista em transformar maldição em bênção. A Tua palavra diz no livro de Oséias que Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura. Não foi, Senhor Jesus, Satanás que enviou o coronavírus, mas foi o próprio Deus, para nos ensinar, para nos admoestar. Senhor Jesus, traga solução para esse problema, traga um remédio para esse problema, e que nossas economias sejam restauradas em nome de Jesus. Abençoe a vida financeira de cada membro da nossa igreja, Senhor. De cada membro de nossa igreja. Cuide de nossas famílias, Senhor. Cuide, Senhor Jesus, dos nossos negócios. Cuide de nossos escritórios, Senhor Jesus. Cuide de nossos empregos. Senhor Jesus, enquanto nós não fomos para o céu, nós vivemos nessa terra. E o Senhor permitiu com que nós dependêssemos de Ti através do recurso, através de dinheiro, Senhor. Nós não precisamos de dinheiro em primeiro lugar, nós precisamos de Ti. O dinheiro é apenas uma forma de nós nos mantermos nessa terra. Por isso, Senhor Jesus, que não falte o alimento nas nossas casas. Que não falte, Senhor Jesus, o mantimento, nem o recurso para pagar as nossas contas. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. E o quarto e último pedido de oração é sobre a nossa saúde. Sobre a saúde de todos nós, ainda nós que não estejamos dentro do grupo de risco. Vamos orar pelas nossas saúdes. Deus, essa é a última oração que nós fazemos agora nesse culto e te pedimos que o Senhor nos abençoe em relação à nossa saúde. Deus, eu quero te pedir que o Senhor proteja os nossos membros do grupo de risco, os nossos velhinhos, os nossos diabéticos, os nossos hipertensos. Proteja no Senhor Jesus desse mal, proteja no Senhor Jesus desse mal, desse Covid-19 que já ceifou tantas pessoas. Deus, proteja-nos, guarda a nossa igreja desse mal, guarda-nos em nome de Jesus e proteja os jovens, proteja os adultos, Senhor Jesus, proteja as nossas crianças. Em nome de Jesus, guarde as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que em nome de Jesus você tenha um restinho de semana de paz na presença do Senhor Jesus. Amém. Permaneça na fé. Em nome de Jesus. Amém. Próximo domingo, dia 5 de abril de 2020,
a partir das 18h30, nós teremos aqui uma novidade. Todo primeiro domingo do mês, nós fazemos uma ceia, um culto presencial, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, comendo o pão e o cálice. Mas, em virtude de todos os acontecimentos, do evitar institucional das leis, dos decretos, para que a gente evite, né, as aglomerações, a liderança de nossa igreja teve uma ideia sensacional. Nós vamos fazer um culto chamado Ceia Volante. Como que funciona? Das 18h30 até as 20h de domingo, você virá no seu carro, com 2 pessoas no carro, e os pastores estarão de EPIs, máscaras e luvas, distribuindo a ceia, os elementos da ceia, o pão e o vinho, o pão e o suco de uva. E aí você vai voltar para sua casa, depois você vai receber uma oração, vai voltar para sua casa. E lá na sua casa, você vai acompanhar o nosso culto online, que começa a partir das 20h30. Então, a ceia volante vai das 18h30 até as 20h, e o nosso culto online começa a partir das 20h30. Amém? Você é o nosso convidado. Nós vamos fazer mais ou menos uma ceia igual a vacinação do H1N1 do drive-thru. As pessoas vão lá, dentro dos seus carros, recebem as suas vacinas. A ideia é a mesma. Que ideia maravilhosa. Te espero, então, aqui, próximo domingo, dia 5 de abril de 2020, a partir das 18h30. Venha e seja abençoado em nome de Jesus.